Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, esteja com todos vocês. Aleluia. Escolher o céu ou o inferno. Peço perdão, meus amigos, pela grande polêmica levantada neste estudo, mas o verdadeiro teólogo não deve ficar simplesmente repetindo o que todos já sabem. Isso é óbvio. Ele deve investigar os bastidores das doutrinas à luz da palavra de Deus e da razão e transmitir o máximo possível para todos. Parafraseando William Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e o inferno do que imagina nossa vã teologia. Eu vou provar isso para vocês. Todas as vezes que eu fizer assim com as mãos, simboliza um aspas, que é para indicar uma informação extraída do livro que estou citando. Aprendemos durante séculos que o nosso pior inimigo não é Satanás, e sim nós mesmos. Por possuirmos um livre-arbítrio capaz de escolher definitivamente o inferno e que Deus respeitará essa nossa decisão por toda a eternidade. Mas será que é assim? Será que é assim? Eu estudei 4 anos num famoso seminário de teologia, de 2004 a 2007, sem conseguir as respostas que tanto procurava. Por isso estudei centenas de livros especializados em teologia e história do cristianismo, até o Espírito Santo de Deus me revelar que escolher definitivamente o inferno é rejeitar Deus com um livre-arbítrio ilimitado. Um absurdo inventado por Pelágio, mas duramente combatido por Santo Agostinho no início do século V. Mas esse combate de nada adiantou, pois essa aberração teológica continua forte nas teologias de hoje. Pelágio também inventou que não somos marionetes nas mãos de Deus, que também é o que as teologias de hoje nos ensinam. Contrariando Pelágio, nós não somos salvos pelo nosso livre-arbítrio, mas sim pela graça de Deus, que é poderoso para realizar por nós em tudo, infinitamente além do que pedimos ou pensamos, conforme está em Efésios 3:20 e em vários outros textos bíblicos. Karl Barth, o mais importante teólogo do século XX, e possivelmente a mais importante figura na história da teologia desde João Calvino, o mais excelente teólogo que o protestantismo já produziu, nas páginas 7 e 23 do livro Carta aos Romanos, nos revela que a graça é da exclusiva responsabilidade divina e o homem nada pode fazer para merecê-la, nem mesmo em seu mais sublime fervor religioso. Na página 256. Assim, Karl Barth destrói de uma vez por todas essa heresia de Pelágio. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, salvou toda a raça humana, toda a humanidade, não pediu consentimento de ninguém e nem fez isso porque merecíamos. Aleluia! Essa realidade é impossível de ser mudada, mas tentaram omitir o perdão de Jesus nos evangelhos e nas interpretações posteriores, como por exemplo em Lucas 23:34, onde diz: porém, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dizia é pretérito perfeito, indicando uma ação continuada, ou seja, que Jesus disse isso várias e várias vezes. Entretanto, são inúmeros os testemunhos de que essa frase foi estupidamente omitida em metade
dos manuscritos dos primeiros séculos, como está no livro O Autêntico Evangelho de Jesus, de Gesa Vermes, editora Record, no final da página 266. Outra omissão foi a adúltera perdoada por Jesus, em João 8, de 1 a 11, que é tão forte que só depois do Concílio de Trento passou a fazer parte dos evangelhos canônicos. Como está no livro Jesus, esse grande desconhecido, de Juan Arias, na página 161. Ou seja, durante séculos, esse perdão esteve fora de todas as Bíblias Sagradas. Não foi somente o perdão de Jesus que tentaram obter ao longo dos séculos, mas também a realidade da descida de Cristo ao inferno, destruindo-o. Veja. Já em 150, Justino, em seus escritos, cita um texto denominado Atos de Pôncio Pilatos, narrando o que aconteceu após a crucificação. Segundo o livro Evangelhos Apócrifos, de Francês Queret, na página 145, e Apócrifos, os proscritos da Bíblia, na página 221. Se São Justino cita esse livro no ano 150 da era cristã, é porque já existia antes dessa época. E o que será que aconteceu após a crucificação, que São Justino viu nesse livro? Em Atos de Pôncio Pilatos, capítulos 21 a 23, revela que Jesus Cristo, após a crucificação, entrou no inferno destruindo Satanás e libertando os cativos. Veja, mal tinha pronunciado estas palavras, as portas de bronze quebraram-se e as barras de ferro partiram-se, e todos os mortos foram desligados das cadeias que os retinham, e nós com eles. E o Rei da Glória entrou sob a forma de um homem, e as trevas do inferno tornaram-se esplendorosas. Logo o Hades gritou: fomos vencidos. Hades disse a Satanás: vira-te e vê. Já não restam mortos. E continuou dizendo a Satanás, querendo matar o Rei da Glória, tu mataste-te a ti mesmo. Segundo o livro Evangelhos Apócrifos, páginas 181 e 182. Mas muitos dirão que essa narrativa é fantasiosa demais. Será? Então vamos lá. Eusébio, o bispo de Cesareia, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, cita o Credo dos Apóstolos ao dizer: como foi crucificado e desceu ao inferno, e rompeu barreiras que nunca haviam sido quebradas, e ressuscitou. No seu livro História Eclesiástica, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no meio da página 45. Santo Atanásio, o bispo de Alexandria, no século IV, também fala da descida da palavra ao inferno, conforme o livro Patrística, de J.N.D. Kelly, na página 217. O acontecimento desceu ao inferno, mencionado no Credo dos Apóstolos, mas omitido no Credo de Nicéia, em 325 DC, segundo o livro A Última Semana, de John Dominique Crossan, no meio da página 196. São inúmeros os testemunhos, nos primeiros séculos, da descida de Cristo ao inferno, destruindo, como nos evangelhos apócrifos de João, de Nicodemos, de Bartimeu e de Pedro, nos oráculos sibelinos, na vida de Adão e Eva, na Didascália 26 e etc. Mas muitos dirão que são relatos fantasiosos demais. Mas se são fantasiosos, porque existem tantos testemunhos idôneos e coincidentes sobre isso. Veja, Lutero, ao citar o Credo dos Apóstolos, diz que Cristo desceu ao inferno e ali manifestou-se como vencedor. Conversas com Lutero, História e Pensamento, de Elben César, no final da página 219.
Karl Barth, o mais importante teólogo do século XX, como já vimos, confirma isso ao revelar que, conforme o dizer pitoresco de Lutero, pela condução ao céu mediante o lançamento no inferno, na carta aos Romanos, final da página 59, e que, nele, em Jesus, o Cristo, vemos a fidelidade de Deus até nas profundezas do inferno. Páginas 147 e 452, do seu livro Carta aos Romanos. Karl Barth nos revela 3 vezes que Deus nos leva até o inferno para então nos conduzir para fora dele. Na página 43 e 2 vezes na página 606 da sua Carta aos Romanos. Mas muitos dirão que tudo isso está errado, que não é isso que se ensina nas igrejas de hoje, etc. Mas Karl Barth faz severas críticas contra todas as igrejas, sem exceção, por não saberem interpretar Cristo e o traírem. Nas páginas 320, 346, 520, 524, 528, 601, 617, 637 e 653 da sua Carta aos Romanos. E, na página 603, Karl Barth diz que é inacreditável que Deus seja traído sempre de novo na própria igreja. E qual é a igreja que não o trai? Mas muitos dirão que, se o maior teólogo do século XX critica tanto as igrejas por não saberem interpretar a palavra de Deus, então onde é que está escrito o texto bíblico que justifica essa absurda descida de Cristo ao inferno destruindo-o? O teólogo Gary Wills, no final da página 130 do seu livro O que Jesus quis dizer, revela: eis porque o término da sua salvação na história é a descida ao inferno. Isso não é mencionado no Novo Testamento, salvo por uma referência bastante dúbia em um verso notoriamente obscuro, 1 Pedro 3,19, mas está contido nos primeiros credos e juramentos de batismo, mostrando que faz parte da revelação que foi pregada. Agora vamos já analisar esse texto na Bíblia de Jerusalém mais antiga, da editora Paulinas, onde o título de 1 Pedro é 1 Pedro 3, 18 a 22, não sei se dá para vocês perceberem, a ressurreição e a descida ao inferno. A ressurreição e a descida ao inferno. E na nota de explicação diz que diz todo esse trecho 3, 18 a 4, 6 contém os elementos de uma antiga profissão de fé, a morte de Cristo, 3,18, e a descida ao inferno, 3,19. Essa descida de Cristo ao inferno constitui um dos artigos dos símbolos dos apóstolos. Eis aí mais uma confirmação dessa estupenda realidade. Entretanto, se pegarmos a Bíblia de Jerusalém mais moderna, da editora Paulus, veremos que essa descida ao inferno foi substituída no título e nas explicações por descida à mansão dos mortos. Não sei se dá para vocês verem a ressurreição e a descida à mansão dos mortos. Observe bem que essa substituição da descida de Cristo ao inferno foi substituído pela descida à mansão dos mortos.
que limita vergonhosamente a salvação de Cristo. No Museu de Belas Artes de Chambéry, na França, há um quadro do século XV intitulado A Destruição do Inferno, onde mostra aos visitantes que Cristo desce ao inferno, abre as portas e liberta os pecadores do tormento eterno. No livro Além da Morte, de Stanislav, editora Del Prado, na página 86. Na página 75 e 76 do seu livro O Dia em que Cristo Morreu, Jim Bishop revela o que acreditavam os cristãos daquela época, que com a vinda do Messias, os mortos ressurgiriam, os pecadores na geena, sofrendo sob fogo perpétuo, seriam recuperados. Mas muitos perguntarão, o que um jornalistazinho, mesmo muito famoso, irá entender de teologia? Não seja por isso. Veja. Nas páginas 624 a 623 a 624 e 1238 do Dicionário Enciclopédico da Bíblia, editora Vozes, diz que os pecadores ficarão livres do inferno, e na página 1239 diz que tal salvação será como que pelo fogo, comparação essa que a caracteriza como penosa e dolorosa. Não se trata, portanto, do fogo do inferno, do purgatório, afastando qualquer possibilidade de se tratar de um suposto purgatório. Na página 50 do livro O Outro Jesus, segundo os Evangelhos Apócrifos, diz que Jesus Cristo salvará os povos por seu nome, quebrará o grilhão da morte e dissipará o poder do inferno. E mais, adiante na página 86, assim como no livro Apócrifos, os proscritos da Bíblia, na página 203, diz que José, o pai adotivo de Jesus, sentia pavor perante a proximidade do Cérbero, do inferno, ou das ondas de rio de fogo, no qual as almas devem ser purificadas na outra vida, antes de alcançar Deus. Na página 128 do livro Evangelhos Apócrifos, já citado, Jesus Cristo diz: "E o rio de fogo que se encontra diante de meu Pai e que purifica todas as almas." Na página 87 do Dicionário de Teologia Bíblica, da editora Loyola, diz que é digno de nota o fato de que também nos livros sibilinos a libertação do fogo eterno é apresentado como fruto de intercessão dos justos, e em Sêneca é afirmado o fim dos castigos no mundo subterrâneo. Mas muitos teólogos católicos irão dizer que essa purificação, libertação e salvação acontecerá num purgatório. Mas não é isso que diz nas páginas 1472 a 1474 do Dicionário Crítico de Teologia, da Paulinas e Loyola. Veja, purgatório. O termo purgatório não é bíblico e não é de emprego universal no cristianismo. Ele designa uma noção teológica elaborada a partir da Idade Média no Ocidente. E para não deixar dúvidas, essa purificação depois da morte não se trata, portanto, do fogo do purgatório, conforme já vimos na página 1239 do Dicionário Enciclopédico da Bíblia. Ou seja, o purgatório não existe, meus amigos, mas sim uma purificação para todos, sem exceção, como nos revela no final do século II. Tertuliano admite um estado de sofrimento purificador depois da morte. Todos os defuntos, com exceção dos mártires, permanecem no inferno até o dia do Senhor, sofrendo suplícios, conforme está no livro Patrologia, de Berthold Altaner, na página 170.
é impossível omitir essa revelação, pois até o próprio Papa Bento XVI, na página 40 do seu livro Jesus de Nazaré, revela a descida de Jesus ao inferno, de que fala a profissão de fé. Se ali não é mesmo o inferno, será que o Papa Bento XVI quer nos confundir? Raciocinem comigo, por favor. Se a descida de Cristo ao inferno para destruí-lo fosse uma heresia absurda, porque estaria em inúmeras fontes antigas, tão antigas e confiáveis? Porque estaria em tantos dicionários e enciclopédias de teologia? Se é uma heresia absurda, porque não consta em nenhum livro especializado na história das heresias cristãs? Porque preferiram omitir essa realidade em vez de transformá-la em mais uma heresia? Por quê? Todas essas omissões e invenções não foi descuido dos copistas, nem falha dos tradutores, ou erros de edição e de interpretação, mas foram, sim, propositais, na intenção do clero se tornar absoluto ao longo dos séculos, fazendo do povo marionetes, manipulando-o ao seu bel prazer, com excomunhões e ameaças do inferno. Antes de terminar, não poderia deixar de citar que São Francisco de Assis era radicalmente contra todas as formas de dominação clerical pela excomunhão, como nos revela Jacques Le Goff, na página 107 do seu livro São Francisco de Assis. Quem me condenar por tudo isso, desafio que estude todas essas referências bibliográficas que acabei de citar, para que então possa tirar as suas próprias conclusões. O nosso único objetivo na vida deve ser o que Jesus Cristo nos ensina, em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a isso diremos, aleluia.